Começando aqui, pessoal. Aqui é o meu trabalho sobre aprendizagem motora, a relação entre o membro dominante e a variabilidade da prática. Uma pequena introdução. Conceitualmente, a prática variada diz respeito à execução de mais de uma habilidade ou variações de uma mesma habilidade durante uma sessão de prática. Já a prática constante pode ser conceituada como a prática de apenas uma habilidade na sessão. Então, o que seria isso? A prática variada é quando a gente aplica uma variação de certa habilidade, como, por exemplo, o saque do vôlei, tá? Vamos supor que você faça o saque pelo alto, saltando, um saque sem saltar e um saque por baixo, tá? Isso seria uma variação da prática do saque, certo? E dentro dessa variação, você ainda poderia variar a posição na quadra onde você poderia executar esse saque, certo? Já na prática constante, você não tem essa variação. Você, por exemplo, faria só o saque pelo alto, né, pulando, e não teria variação na quadra, você ficaria no mesmo lugar, sempre sacando do mesmo jeito, certo? Além disso, a prática variada, ela aplica também uma variação de como é feita a prática. O saque, ele nunca vai ser assim, por exemplo, saque alto, saque por baixo e saque sem pular, necessariamente nessa ordem. Ele sempre vai variar a ordem também, além de variar a habilidade, né? De forma geral, a prática variada apresenta melhores resultados na aprendizagem motora quando comparada à prática constante. O Bertolli examinou a aprendizagem de habilidades no voleibol, como eu citei o exemplo para vocês, e os autores não encontraram nenhuma diferença em função do nível de variabilidade da prática. Por que isso, né? Porque que aqui diz que a prática variada apresenta melhores resultados e depois eles verificaram que não teve diferença na questão dessa variação na prática do saque aqui, do vôlei, tá? Porque normalmente os estudos que são feitos com relação à prática variada e à constante são feitos de forma de exercícios de habilidades muito simples, sabe? De tarefas motoras muito simples. E quando é aplicada uma tarefa motora um pouco mais difícil, né, um pouco mais elaborada, não há essa relação assim de diferença. Pelo menos não nesse estudo, não houve. E é mais ou menos isso que eu quero observar, só que aplicando mais uma dificuldade, né, uma variação, que seria o membro não dominante. Então, dessa forma, a prática variada com membro não dominante ainda seria superior à prática constante do membro dominante, né? Então, eu quero ressaltar que a prática variada vai ser melhor do que a prática constante. Por isso que eu coloco o empecilho do membro não dominante. Será que o membro não dominante, mesmo sendo não dominante, ele ainda assim vai ser melhor do que o membro dominante com a constante? Segundo ali os estudos, é para a prática variada ser melhor, né? Mesmo com o membro não dominante. Então, o objetivo geral é investigar a relação entre membro dominante e a variabilidade da prática. Nós temos duas hipóteses, né? O grupo de prática variada com membro dominante será melhor no teste de retenção em relação ao grupo de prática constante, e o grupo de prática variada com membro dominante não será melhor no teste de retenção em relação ao grupo de prática constante, né? Ou seja, a prática variada, ela pode ser melhor, ela vai ser melhor com membro dominante e não dominante, certo? Ou vai ser igual à prática constante, tá? Mas não vai ter alteração. Aqui nos materiais métodos, voluntários sem experiência com a prática do tênis, 20 pessoas com idades entre 20 e 35 anos, média de idade de 27 anos, desvio padrão de 4 anos, 10 pessoas do sexo masculino e 10 pessoas do sexo feminino. A tarefa motora seria o saque do tênis. Aqui, como vai ser feita a tarefa motora, né? Pontos por zona, o desempenho foi medido pelo acerto no alvo, ou seja, aqui tem um alvo numa quadra de tênis, né, num pedaço de quadra de tênis aqui, tem essas delimitações. Aqui as zonas de onde vão ocorrer os saques,
Tá? Zona A, zona B, zona C. E aqui a zona de pontuação, onde vermelho é 10 pontos, verde significa 7 pontos, azul 3 pontos e o amarelo 1 ponto. Fora dessa zona, não vale o ponto, pontuação. Aqui uma pequena abreviação dos grupos, né? O grupo 1, prática variada, membro dominante. O grupo 2, prática constante, membro dominante. O grupo 3, prática variada, membro não dominante. E o grupo 4, prática constante, membro não dominante. No pré-teste, então, todos os grupos vão fazer 20 tentativas, certo? Da posição B, que seria essa posição central aqui, né? Para deixar mais uniforme o teste. Depois, na parte de aquisição, seriam 51 tentativas para todos, só que quem é prática variada vai ter essa variação aqui das posições, A, B e C, não necessariamente nessa ordem, sempre trocando a ordem, certo? Mas tendo variação na posição. E para quem não é prática variada, para quem é prática constante, seria só na posição B, certo? Depois da aquisição, na parte de retenção, voltas às 20 tentativas e de novo na posição B, para manter aquele padrão inicial, né, para ver se teve alteração com relação ao pré-teste. Aqui ficam as referências, e é isso.